Olá, você ligado no Movimento Online. Eu sou Eric Alencar e hoje, novamente, vou entrevistar mais um dos candidatos a alguma das prefeituras da Grande Vitória. Hoje, concorrendo pela capital, converso com o delegado Pasolini, candidato do Republicanos, o antigo PRB. Delegado Pasolini chegou ao segundo turno com 30,95% das intenções de voto, dos votos dos eleitores da capital, né? Ou seja, 53.014 votos. Lorenzo Pasolini é formado em Direito e foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, cargo que deixou para concorrer em 2018 a uma vaga na Assembleia Legislativa. Com mais de 43 mil votos, foi eleito o segundo deputado estadual mais votado do Espírito Santo. Na Casa de Leis, assumiu a presidência da Comissão Parlamentar de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Políticas sobre Drogas. Ainda em seu primeiro mandato, Pasolini tenta assumir a prefeitura da capital do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua presença, delegado. Seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos, Eric, Movimento Online, pela oportunidade de estar aqui, de dialogar, debater e de expor as nossas ideias. Perfeito. Bom, como primeira pergunta, eu já abro esse momento aqui perguntando sobre essa reta final de campanha. Pouquíssimos dias você recebeu o apoio de importantes nomes que ficaram no caminho no primeiro turno, como Neuzinha, Capitão Assunção. Mazinho dos Anjos se manteve neutro, porém seu partido declarou apoio à sua candidatura e conta ainda com a neutralidade de Fabrício Gandini, que até então era o segundo colocado, mas acabou ficando de fora do segundo turno. Esses posicionamentos para a sua candidatura e também a neutralidade de um outro forte adversário podem fazer diferença? Qual a importância disso tudo para esse segundo turno? É fundamental expor um bom plano de governo e um bom plano de gestão. Os apoios, os posicionamentos dos colegas, adversários, são importantes. Aqueles que no primeiro turno caminharam de maneira legítima, democrática e que estão conosco agora nos apoiando. Mas é fundamental o apoio da população. Sem ela, nós não conseguimos caminhar. Respeito muito os apoios recebidos e agradeço com humildade, mas eu preciso caminhar ao lado do povo, ao lado de quem decide a eleição e de quem é protagonista, o cidadão. Claro que chegaram ideias importantes para fortalecer e tornar o nosso plano de governo ainda mais robusto. Os nossos, então, adversários, hoje parceiros, trazem concepções diferentes de vida que são agregadas e valorizadas por nós com humildade, mas, na verdade, o protagonista de tudo isso é o cidadão, o morador de Vitória. E é com ele que nós vamos caminhar nessa reta final. Uma reta final curta, extremamente intensa, mas que tem sido um aprendizado diário a cada dia. Ok. E a estratégia para esses últimos dias? Caminhar, ouvir, dialogar e gastar muita sola de sapato, porque nós temos que estar ao lado da população, ouvindo e, principalmente, nesse período de pandemia, utilizando também dos meios eletrônicos, virtuais, das redes sociais, para essa interação constante. Eu acho que a grande questão e a grande chave, o grande segredo desse sucesso do primeiro turno, eu queria até aproveitar aqui a grande audiência do Movimento Online para agradecer a votação expressiva no primeiro turno, receber com muita humildade essa votação, mas foi a interação com a população, estar sempre disposto a dialogar. Eu acho que esse é o grande diferencial da nossa campanha. Perfeito. E em relação à saúde, educação e segurança, tido muitas vezes como os principais para uma gestão municipal, quais são as suas principais propostas? Em relação à segurança pública, nós iremos fortalecer, iremos valorizar, iremos fazer a Guarda Municipal, Eric, protagonista. A Guarda hoje ela só atua na defesa do patrimônio público municipal. Ela não atua para o cidadão, ou seja, para garantir a vida e o patrimônio do cidadão de Vitória. Nós vamos mudar essa concepção, regularizar o porte de arma dos 79 agentes da Guarda, que hoje não podem atuar por não ter o porte de arma, e vamos também deslocar os 60 agentes da Guarda que estão no vídeo monitoramento para as ruas. Nós teremos, então, um contingente considerável de profissionais da segurança pública, operadores da segurança pública, que irão para a rua proteger as famílias capixabas. Iremos disponibilizar também o botão do pânico para o comerciante, ou seja, aquele comerciante que tem um pequeno comércio no local de vulnerabilidade ou que já sofreu roubos, furtos, ou seja, foi vítima de ações criminosas, ele terá o botão do pânico. E assim que ele acionar o botão, a Guarda irá prontamente atendê-lo. Uma resposta imediata, adequada, proporcional e que certamente gerará mais segurança. E a Guarda, na nossa gestão, a segurança pública será tratada no gabinete do prefeito. A nossa vice é uma capitã da Polícia Militar do 1º Batalhão, que conhece também muito bem o município de Vitória e que, ao nosso lado, irá dar diretriz, o foco e cobrar resultados da Guarda. Essa é a diferença. Em relação à saúde, nós iremos zerar a fila de espera por exames e procedimentos de especialidade.
consultas médicas. Há pessoas hoje em Vitória aguardando há mais de 2 anos a realização de um exame. Isso é absolutamente inaceitável. Nós não podemos tolerar. Houve a retirada das filas que estavam na porta das unidades para o meio virtual, ou seja, as pessoas hoje se cadastram eletronicamente e ficam aguardando a realização dos procedimentos. Elas não estão mais nas portas das unidades de saúde, mas essa fila ainda existe, ela só é virtual e está oculta. O nosso compromisso é trabalhar para zerar essa fila. Além disso, expandiremos as equipes de estratégia de saúde da família para atuar de maneira anterior a que a pessoa adoeça, ou seja, de maneira preventiva. A estratégia de saúde da família, o antigo PSF, é um importante mecanismo, porque ele é mais barato, é mais eficaz e preserva a vida e a saúde das pessoas. Em relação à educação, nós vamos expandir as escolas de tempo integral. Vitória hoje é a cidade que mais gasta por aluno, tem o maior gasto per capita por educação no Espírito Santo. Ou seja, o dinheiro, o orçamento existe, mas o resultado não é satisfatório. Mesmo gastando muito, Vitória está apenas em 61º lugar no IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. São 78 municípios do Espírito Santo. Isso significa que o município de Vitória está lá no finalzinho da fila. Tem dinheiro? Tem. O que falta? Uma gestão técnica, qualificada. Motivar o profissional da educação, professores, diretores e, principalmente, um diálogo constante com os alunos, pais de alunos e técnicos da educação. Nós temos que ter um ambiente de interação, mas o principal é ter uma linguagem que atrai a juventude. A juventude hoje, ela presta atenção em uma linguagem rápida, ela está nos meios eletrônicos, ela está no cinema, na arte, no dia a dia. Aquela concepção antiga só de quadro, giz, ela não é mais suficiente para manter o aluno atento, para manter o aluno em sala de aula. Então nós temos que revolucionar isso, trazendo experiências de outros estados. Nós temos, por exemplo, uma experiência do município de Sobral, no estado do Ceará, que reduziu o índice de evasão escolar, que deu qualidade e que hoje é exemplo para o Brasil e para o mundo. É possível fazer com foco na gestão, com profissionais qualificados e principalmente com pessoas que amem essa cidade. Perfeito. Algo que tem me chamado a atenção nessa sua resposta e que também o senhor já apresentou em outras oportunidades, em debates e entrevistas, essa questão do porte de arma dos guardas municipais. Qual o motivo deles estarem sem porte e como regularizar isso? Lamentavelmente, isso aqui não é uma crítica, é uma constatação, o porte de arma venceu, ou seja, as pessoas que trabalham na prefeitura já sabiam da data de validade do porte. Obviamente, quando ele é expedido, ele gera um documento e esse documento tem uma data de validade. A partir daquela data, o agente não pode mais sair, não pode mais portar a arma para o seu trabalho. Então, todos sabiam que ele venceria, porque ele tem uma data limite e essa data consta no documento, é um documento individual. Mas, infelizmente, a prefeitura não observou essa data. A prefeitura que é responsável por avisar esse guarda? A prefeitura, na verdade, tem que regularizar esse procedimento junto à Polícia Federal. Então a responsabilidade da prefeitura é da gestão. Regularizar. Isso. Não é do agente. Não é pessoal. Não. É bom essa pergunta até para explicar. Não é o agente que tem que regularizar. Ele é como se fosse um instrumento, um EPI, um equipamento de proteção individual, ou seja, ele tem que receber isso para poder trabalhar. A obrigação de disponibilizar é da gestão pública, é do empregador, ou seja, é da Prefeitura Municipal de Vitória. Ele chega ao local de trabalho, se apresenta na base e tem que estar com colete, com armamento, com fardamento, com a botina, ou seja, com a viatura, tudo em dia. Não é responsabilidade do agente, mas infelizmente, por questões burocráticas e por questões de falta de gestão, esse prazo não foi observado, retirando das ruas esses 79 agentes. E é compromisso nosso fazer essa interlocução com a Polícia Federal, correr atrás disso, regularizar para esses agentes retornarem imediatamente às ruas, além dos 60 agentes que hoje estão no vídeo monitoramento. E aí nós teremos, sim, um contingente de homens e mulheres dignos, preparados e que certamente, com uma nova concepção e gestão, colaborarão decisivamente para a implementação da sensação de segurança na nossa querida Vitória. E quem vai ocupar essa vaga dos 60 que voltarão às ruas? Isso, e aí nós podemos, isso, é uma importante pergunta, Eric. O que nós temos que fazer? Temos que colocar pessoas preparadas. Nós sabemos, por exemplo, que na iniciativa privada nós temos condições de contratar pessoas que já fazem esse trabalho. Nós temos empresas de segurança que têm grandes painéis em que o cidadão, ou na verdade o colaborador dessa empresa, ele monitora diuturnamente o ambiente. O que não pode é tirar um agente treinado para combater o crime, um agente treinado para estar nas ruas, para estar ao lado da população,
para ele ficar só no vídeo monitoramento. É reduzir muito as funções da guarda. Nós precisamos de pessoa na rua, o crime acontece na rua. Então, nós temos que substituir essa mão de obra especializada por alguém que esteja mais apto a realizá-la e colocar esse homem treinado para estar nas ruas, efetivamente zelando pela vida e pelo patrimônio dos moradores de Vitória. Então irá contratar pessoas especializadas para poder ficar nesse posto, e aí através de concurso público? Isso, não necessariamente. Aí nós temos que procurar mecanismos de gestão. Por exemplo, pode ser uma empresa terceirizada que já faça isso na iniciativa privada, que nós temos grandes empresas no Espírito Santo, especialistas nisso, em que ela tem colaboradores treinados, capacitados também, para fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, o guarda ele não foi preparado para isso. Ele foi preparado para estar na rua combatendo o crime. Ele está ali não exercendo a sua função principal. O que nós vamos é regularizar isso, voltar o guarda para a sua área fim, ou seja, para a rua, para proteger a vida das pessoas e colocar outros agentes, se necessário, outros colaboradores, talvez terceirizados, para que eles possam efetivamente fazer esse trabalho. Perfeito. Ainda sobre propostas, no seu plano de governo existe a intenção de criar uma lei municipal de combate à corrupção, a lá chamada de compliance. E também existe, abre aspas, chega de sofrimento com a emissão de pó preto em Vitória. Como criar essa lei, como vai ser essa lei e como acabar com esse sofrimento do pó preto? A Lei Municipal de Compliance será um marco na cidade de Vitória, porque ela vai trazer uma nova relação entre fornecedores da Prefeitura Municipal de Vitória, entre as empresas e o poder público. Essa lei nós iremos submeter, obviamente, à Câmara de Vereadores e teremos, se Deus quiser, o apoio dos vereadores, para que, junto com a Controladoria do município de Vitória e a Procuradoria Municipal, nós tenhamos um ambiente, uma ambiência favorável aos negócios. O que significa isso? Nós precisamos ter, efetivamente, uma lei que garanta os direitos do fornecedor, mas que traga decência, ética, responsabilidade e, principalmente, integridade e lisura. Tudo deve ser transparente. Isso é fundamental. Um bom ambiente de negócios, um bom ambiente entre os fornecedores e o poder público municipal, respeitando a ética, respeitando o dinheiro público e, principalmente, zelando pelo patrimônio dos moradores de Vitória. Em relação ao desenvolvimento socioambiental, o desenvolvimento sustentável, um compromisso nosso é instalar um centro de monitoramento permanente da qualidade do ar de Vitória. Ele não existe hoje de maneira online, ou seja, nós temos que monitorar a qualidade do ar. E a partir daí, sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de preconceito, estabelecer numa mesa Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, IEMA, SEAMA, sentarmos e dialogarmos e termos prazos, critérios e mecanismos objetivos de controle da poluição atmosférica. Temos exemplo de diversas cidades do mundo que conseguiram reduzir a poluição, mas isso se faz num diálogo permanente e constante com o setor produtivo e com a sociedade civil organizada. É possível fazer desde que haja mecanismos objetivos de controle. E é isso que nós estamos propondo através dessa central de monitoramento da qualidade do ar, da qualidade atmosférica de Vitória. E justamente sobre esse setor produtivo, ele estará presente nessa mesa de reuniões? Sim, é fundamental. Que não foi citada. É fundamental valorizar isso, porque quem gera emprego, renda, impostos e quem efetivamente faz com que a receita do município exista, para o município poder pagar educação, saúde, segurança, são efetivamente aqueles que desenvolvem atividades produtivas, empresários, comerciantes, lojistas, e esses serão valorizados. Nós iremos desburocratizar a Prefeitura de Vitória. Não dá para esperar esse tempo todo, por exemplo, para a emissão de um alvará. Quando você pede um alvará, você quer trabalhar, você quer gerar emprego, renda, ou seja, o protagonista... Mas em relação ao setor produtivo, eu me referia às empresas que emitem esses poluentes na atmosfera da capital. Não. Só que, desburocratizando nisso aí, não pode facilitar ainda mais para a emissão desses poluentes? Aí nós temos níveis de licenciamento ambiental. O que significa isso? Aquelas atividades que são consideradas de baixo ou zero risco, ou seja, não há risco nenhum, essas têm quase que a emissão imediata do alvará. Já está previsto, já existe legislação para isso, basta aplicar uma legislação nacional, em nível federal, aprovada pelo Congresso Nacional. E aí, essas atividades de baixo risco ou de risco zero, elas têm quase que a emissão imediata. Obviamente, aquelas necessidades de maior risco, de maior impacto ambiental, elas necessitarão de um licenciamento ambiental, que continuará sendo feito. Que é o foco do questionamento. Que é o foco do questionamento. Para esses casos, obviamente, não. Nós não teremos esse licenciamento imediato. Teremos, sim, uma mesa de negociação, uma mesa de debate permanente e, principalmente, a retomada do diálogo entre a Prefeitura Municipal de Vitória, entre o setor produtivo e entre o cidadão morador da nossa capital. Perfeito.
Como se vê diante do concorrente neste segundo turno e também da atual gestão municipal? O que diferencia o delegado Pasolini? Nosso foco é cuidar das pessoas. Essa talvez seja a principal diferença. Nós colocamos a nossa experiência de vida. Eu fui auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e lá nós aprendemos a cuidar de orçamento, a cuidar de planejamento, a cuidar de finanças públicas, a formular políticas públicas. Posteriormente, entendemos que esse desafio era um bom desafio, mas precisava de um aprimoramento. Me submeti a concurso público, graças a Deus fomos aprovados, exercemos nosso cargo de delegado na Polícia Civil, sempre ao lado do cidadão. E ali recebemos, e hoje temos a sensibilidade necessária para entender a necessidade das pessoas. E é essa experiência de auditor, de alguém que cuida de contas e alguém que cuidou das pessoas, das famílias capixabas, que eu coloco à disposição. O nosso diferencial é esse. Nós temos o foco na gestão, o foco técnico, o compromisso com a boa gestão e manter a prefeitura com as contas equilibradas, mas também olhando para a vida, para a melhoria de vida, para a melhoria dos índices de educação, para que as famílias tenham, por exemplo, emancipação, para que as famílias possam ter honra, dignidade aos seus filhos, que possam estudar em uma escola decente e ter um futuro melhor. É conjugar esses dois mundos. Nós trazemos e colocamos a nossa experiência de vida à disposição de maneira humilde, serena, sensata, para efetivamente transformar a cidade, mas principalmente transformar a vida das pessoas. Perfeito. Em debate realizado esta semana, você falou sobre a recriação do restaurante popular, perfeito? E disse que estava no seu plano de governo. Porém, essa proposta não estava naquele material que é divulgado no TSE, né, que está protocolado no TSE. Resolveu incluir a medida? Sim, na verdade, se não estava, deveria. Eu vou até verificar. Mas, efetivamente, é um projeto nosso desde o início. O restaurante popular é uma prioridade. Talvez não tenha havido a atualização necessária do sistema. Nós iremos verificar, mas certamente será uma premissa, uma prioridade nossa, e nós temos foco em cuidar das pessoas, e isso é fundamental. Perfeito. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado por participar conosco e expor seus pontos para ajudar o eleitor de Vitória na escolha do seu futuro para os próximos 4 anos. Nós que agradecemos o Movimento Online, agradecemos a você, Eric. Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, sugestão, enfim, para criarmos uma cidade inovadora, moderna, criativa e preparada para o futuro, com foco em cuidar das pessoas. Conto com você. Domingo é 10, delegado Pasolini. Obrigado, gente. Tá aí. Essa foi a entrevista com o candidato delegado Pasolini, que disputa a Prefeitura de Vitória. Este e outros encontros você encontra no Movimento Político, aqui no nosso site movimentoonline.com.br e também nas redes sociais.